Chegamos ao final de 2023 e é um momento de reflexão. Final de ano é tempo para reflexão. E ontem eu estava observando uma rede social, né? E vi um post feito por um grupo de pais de uma certa escola em um certo estado aqui do Sudeste, reclamando, criticando de maneira grosseira, de maneira preconceituosa, o ensino da história e cultura afro-brasileira nessa escola. Uma das mães fez um comentário muito, acho que foi o extremo do preconceito, que ela disse assim: meu filho passou o ano inteiro estudando sobre os orixás, Omulu, Exu, Oxalá, e eu queria saber qual a necessidade desse tipo de conhecimento para as crianças. Até porque elas poderiam estar fazendo coisa melhor, poderiam estar estudando ao invés de ter isso como matéria. Olha só, esse comentário, o post no total desses pais descreve a necessidade, a carência que o povo brasileiro tem em conhecer a própria história, em todos os sentidos. O que aconteceu na África e as consequências aqui no Brasil do que começou lá na África. Lá na África, em 1450, quando os portugueses botaram os pés em solo africano. Vou te dar alguns exemplos. Você já escutou falar da teoria Camita? E o que seria a teoria Camita? A teoria Camita foi o que solidificou o mapa dos Salmos em 1250. Em 1250, certo? O mapa dos Salmos levou em consideração a teoria Camita. O que a teoria Camita diz? Ela diz que os negros são semelhantes de Cã, o filho mais moreno de Noé. Olha só, foi uma justificativa para demonizar os negros. E essa teoria foi conduzida a partir de 1250 para que fosse feito todo o movimento de colonização do continente africano. Agora vamos lá. Uma teoria cristã que diz que os negros têm a semelhança com Cã, o filho mais moreno de Noé, e por isso eles mereciam ser escravizados porque eram uma sub-raça. Bem, isso vai ao contrário do que muita gente fala por aí. Só existe uma raça, a raça humana, que é a justificativa das pessoas que são racistas, mas não querem admitir o próprio racismo. Um segundo ponto específico foi, de repente, uma grande curiosidade, de onde veio esse nome África, não é? De onde veio? De onde veio esse nome África? África vem do afro. Afro. Quem deu esse nome ao continente foram os berberes, que administraram durante algum tempo Gana. Mas a gente não pode esquecer que berbere já é uma palavra que nasceu lá no Império Romano, uma palavra greco-romana, que descrevia as pessoas que eles não conheciam os idiomas. Então os berberes chamavam a África de Afri. E o que quer dizer Afri? Afri quer dizer local quente ou com ausência de frio. Pega legal essa visão. De onde, como tudo é montado, né? Como a escravidão, que foi um resultado, foi montado, até que chegasse o momento onde os portugueses em 1450 botaram os pés na África e dizimaram de lá para cá, porque aí vieram outros brancos foram chegando e fatiando a África como se fosse um local que não tivesse vida social. Tem outro detalhe. Você escutou falar do país chamado Etiópia? Bem, Etiópia foi o único país
no continente africano que não foi escravizado. Ele teve uma ocupação italiana durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele não foi escravizado. Você vai me perguntar, mas o que quer dizer Etiópia? Outra palavra criada pelos gregos que quer dizer país da cara preta. País da cara preta. E ficou até hoje, né? E aí, o último detalhe, mais um detalhezinho legal, é que muita gente fala sobre o sincretismo religioso que aconteceu aqui no Brasil, né? Por uma necessidade que os povos que vieram para cá, escravizados durante a diáspora, tiveram para poder cultuar a sua religiosidade. Mas ela não nasceu aqui no Brasil. Não, o sincretismo não nasceu no Brasil. Lá no Congo, a classe mais abastada, a elite, né, de Congo, para conseguir se aproximar dos portugueses e conseguir privilégios, eles passaram a fazer um sincretismo, certo? Daquela interpretação religiosa católica, cristã, e que acabou chegando aqui e misturando tudo. Por exemplo, a palavra Nizambi, ela quer dizer Deus dos brancos. Ela nasceu lá. Então o sincretismo ele foi copiado aqui pelo povo do Congo, o povo banto, que foi a maioria, né? A maioria dos negros que chegaram aqui no Brasil escravizados foram bantos, né? E atualmente na África já mais desenvolvida nasceram vários países do povo banto. O Congo é um exemplo disso. Mas enfim, esses são alguns detalhes que descrevem, né? Esses detalhes, o quanto nós brasileiros precisamos aprender mais e muito mais ainda sobre a história e a cultura afro-brasileira. E para isso temos que ter professores capacitados para poderem transmitir essa enorme quantidade de informações a um povo que tem uma carência total sobre a própria história. E o resultado disso é a ignorância, o preconceito e o racismo, que só pode ser quebrado com história e cultura, profundidade científica, certo? Então vamos entrar em 2024 com menos preconceito, mais busca pelo conhecimento e deixando de lado os ignorantes. E para muitos, a ignorância é uma dádiva. Feliz 2024, Jefferson Arouche, no barco remando contra a maré.